nesse lugar. Amém? Vamos lá. O segundo ponto é que o amigo do noivo, ele o ouve e o entende. Então, o amigo do noivo, ele é um amigo. Ninguém é amigo de ninguém que não conhece nem metade da vida da pessoa. Ninguém é amigo de ninguém que não tenha um pingo de intimidade, né? Tipo assim, de chegar junto, de caminhar junto. Então, o amigo do noivo, ele o ouve. Ele tem tempo para ouvir o noivo. Ele senta com o noivo, sabe? Ele se relaciona com o noivo. Então, João, ele amava ouvir o Senhor. Ele amava estar com o Senhor. João, ele nos ensina sobre a gente aprender a ouvir o noivo, a amar ouvir o noivo. Então, essa é uma coisa que às vezes pega muito a gente, né? Esses dias eu estava até conversando com o Rena sobre coisas de tipo devocional e eu, amiga, mais isso, mais aquilo, mas a nossa realidade precisa ser a presença. A gente viu isso aqui o agosto inteiro. A nossa realidade precisa ser o noivo. Nós carregamos a presença de Deus. Nós somos amigos do noivo, tabernáculos do noivo. Amém? E mais do que ouvir, João, ele atende o chamado. A gente vai ler agora João 1, do 32 ao 34, para vocês entenderem, mais ou menos. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, o primeiro ponto que João fala é que ele não teria reconhecido se ele não tivesse ouvido Cristo falar, Deus falar: aquele que você viu o Espírito descer e permanecer, este é o Filho de Deus. Então, João, ele ouvia. Isso aqui é só um exemplo de que João, ele ouvia a voz de Deus. Amém? Só para você se situar. E a partir do que ele ouviu, ele atendeu ao chamado. Tem um versículo que está no mesmo texto. Tu coloca de novo para mim, Mateus? Por favor. Passa. Espera aí. Não está aqui. Mas, enfim, eu vou citar. Tem um versículo que João fala sobre isso. Ele fala: eu não teria batizado com água, senão ele não teria sido revelado. Então, João fala assim, que eu batizei com água para que o Cristo viesse a ser revelado. Então, João, ele ouviu, ele entendeu quem ele era e ele atendeu ao chamado. João, ele sabia quem ele era, sabia quem era o noivo. A gente já viu isso. Então, João, ele ouviu a voz e atendeu ao chamado. E a gente vai ver vários exemplos disso, enfim, ao redor de toda a Bíblia, né? Paulo é um exemplo muito claro disso. Em Gálatas 1, Paulo conta um pouco de quando ele recebeu esse chamado de ser apóstolo. E Cristo encontrou Paulo ali, e a partir de então que Paulo se encontrou com o Senhor, ele atendeu ao seu chamado. Passou algum tempo ali de preparo até o início do seu ministério, mas Paulo entendeu e atendeu. Amém? Fale assim: entender e atender. Guarde essas palavras no seu coração, em nome de Jesus. E assim foi com várias outras pessoas. Isaías ouviu, na verdade, Isaías viu, né? Isaías ouviu e atendeu. E quando o Senhor disse: a quem enviarei? Isaías entendeu e falou: eis-me aqui. Isaías encontrou o Senhor e disse: Senhor, eis-me aqui. Da mesma forma foi com Abraão. Deus chamou Abraão para sair peregrinando aí, e Abraão se embora. Pegou a tenda, pegou o sarinho ali com a galera dele e foi-se embora. Sabe? Moisés, quando ouviu, também atendeu. Tentou ali, né? Mas atendeu o chamado do Senhor. Então nós, como noiva, como amigos do noivo, nós precisamos atender ao chamado. Porque o Senhor, ele tem um propósito para um povo. E nós somos canais para isso. Nós somos aqueles que vai preparar para que Cristo venha. Sabe? Nós somos aqueles que vão, que atendem o chamado, que queimam pelo Senhor e por vidas. E vão preparar o caminho para a volta de Jesus. Amém? Você está comigo?
Vamos lá. E o terceiro ponto é que o amigo do noivo se alegra com a alegria do noivo. Tem uma parte sobre a questão do contexto judaico. E ele fala assim, lembra que eu disse que o amigo do noivo, ele cuidava ali da noiva para que garantisse que ela se casasse e o noivo ficasse feliz? Ponto. Agora você vai lembrar dessa história. Agora você vai continuar essa história na cabeça. E aí fala assim, que o noivo, quando ele casa, ele solta um grito de alegria. Quando ele finalmente casa com a noiva. E aí o noivo, o amigo do noivo, ele fica do lado do noivo. Porque o desejo desse amigo é ouvir o noivo gritar de alegria. E quando o noivo grita de alegria, o amigo do noivo se sente realizado. Se sente feliz junto com o noivo. A minha missão foi feita. Finalmente casou. Casou. Glória a Deus, a noiva está com o seu noivo. Então, a alegria do amigo do noivo é ver o noivo alegre. E João 3:29 fala isso. O texto que a gente leu vai falar exatamente sobre isso. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Então, João, quando as pessoas falaram, aquele cara que tu disse que ia vir, tá batizando a galera ali, João. Amém. A noiva achou o noivo, eu tô feliz. E ele fala, agora a minha alegria está completa. Porque a noiva está com o noivo. Amém. O Cristo veio. Sabe, João, cara, é muito lindo isso. A alegria de João era satisfazer o Senhor. Era alegrar o coração do Senhor. Então, nós, como amigos do noivo, nós precisamos nos alegrar. Calma. É isso mesmo. Nós precisamos alegrar o Senhor. Ai, gente, desculpa, é porque acontece. Ao vivo é assim mesmo. Então, a maior alegria de João não estava em ser visto. A maior alegria de João não era ser o cara que servia pra caramba. A maior alegria de João era alegrar o Senhor. Porque você pode servir aqui, minha filha. Olha, eu vou falar por mim, né? Porque eu sou uma pessoa que não paro na igreja. Você pode servir 1000 anos na casa. Você pode... Poxa, aleluia. Mas se você não alegra o coração do Senhor, queridos e queridas, volte. Volte para o lugar certo. Sabe, como amigos do noivo, o nosso alvo é o noivo. O nosso alvo precisa ser a alegria do noivo. Precisa ser aprovado pelo noivo, sabe? Que os nossos olhos estejam nesse lugar. Neste lugar, sabe? Esses dias, eu vou contar aqui um testemunho rapidinho, que eu não tinha colocado aqui na pauta, mas lembrei. Que eu lembro que eu estava muito aflita, aí eu fui orar, né? Eu tenho uma mania de orar vendo o céu. Sou uma pessoa muito contemplativa. Aí fui para a varanda lá, ainda bem que era de madrugada, não tinha ninguém na rua, né? Glória a Deus. Aí fui orar, e aí eu lembro que eu falei assim, Senhor, eu queria saber o que os teus olhos, como é que você me enxerga? Eu estava tão presa no que as pessoas iam olhar, no que as pessoas iam dizer. Caramba, mas eu preciso servir mesmo, porque a liderança, porque fulano de tal, ciclano de tal, beltrano. E aí eu comecei a me perder nos olhares das pessoas. E aí naquela noite, eu caí em mim e falei, Deus, eu entendi agora. Os meus olhos que estão no lugar errado. Porque o Senhor, Ele já nos olha, o Senhor já nos vê. Mas nós precisamos olhar para o Senhor. É Ele é o foco, Ele é o alvo. Nós precisamos permanecer com os nossos olhos nele, sabe? É a aprovação dele, que é tudo para nós. Nós não precisamos ser aceitos pela galera. Tá de boa. Se o Senhor nos aprova, irmão, glória a Deus, tchau e bênção. Amém? Tá comigo ainda? Amém. Então, João, ele encerra falando que a alegria dele está completa, porque Cristo foi revelado e as pessoas estavam indo ao encontro dele. Ponto. Esse era o papel de João, preparar o caminho para a vinda do rei. E em nenhum momento seu coração se corrompeu. Em nenhum momento a sua mente se corrompeu. Porque ele entendeu que maior é o que vem e não o que está preparando. Maior é o que vem e não somos nós.
E aí João finaliza, eu não coloquei isso, mas João finaliza esse texto falando assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Maior é o que vem e não quem prepara. Amém? Você está recebendo? Eu vou pedir para que você abra em Atos 20, do 22 ao 24. Amém. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Essas palavras são de Paulo. E Paulo, ele vai também declarar que a sua missão de vida é: eu fui chamado para adorar o noivo. Eu fui chamado para servir a Cristo. Eu fui chamado para adorar a Cristo. Ponto final. Vai vir um sofrimento, vai vir ele. Todavia, não me importo. O famoso, tô nem aí. Tô nem aí. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é agradar o Senhor, sabe? É ser aprovado pelo Senhor. E aí, Paulo também fala em Gálatas 1. Eu esqueci o versículo, mas Paulo fala em Gálatas 1 assim: acaso eu sirvo aos homens ou acaso eu sirvo ao Senhor? Eu tenho que ter a aprovação do Senhor, né, dos homens. Entende? Então, que o nosso coração, a gente precisa, como amigos do noivo, nós precisamos estar focados em quem o noivo é. Você está me entendendo nessa noite? Nós precisamos alegrar o coração do noivo. Nós precisamos amar o noivo. Mas de coração mesmo, de verdade. E ser intensos nisso. Então, essa palavra é bem curtinha, né? Eu já estou encerrando real. Então, que o foco do nosso coração seja Jesus. Eu quero te encorajar nessa noite, de verdade, a focar em quem Jesus é, em quem Cristo é. Porque nós, como amigos do noivo, é nossa função preparar o caminho. Só que como é que a gente vai falar assim? Véi, como é que eu vou falar de Cristo para alguém se eu não sei nem quem ele é? Como é que eu, como amiga do noivo, não ando nem com o noivo? Nós precisamos tomar uma atitude, atender ao chamado. Nós já temos um ministério, irmão, que é o Ministério da Reconciliação. Se você foi reconciliado em Cristo, você já tem o Ministério da Reconciliação. Atenda ao seu chamado. Que sejamos filhos maturos, filhos que se posicionam e cumprem o chamado a que lhe foi dado. Amém? Eu queria dar um testemunho que, assim, na minha cabeça ia encaixar. Só que eu acho que não vai encaixar. Mas, enfim, vocês vão fingir que eu vou encaixar, tá? Que pena, né? Mas importa que o noivo aprove. Falando sobre estar focado no noivo, eu queria contar essa história. Uma vez eu estava orando no meu quarto e eu fui agradecer ao Senhor por quem Ele é. E eu falei assim: Senhor, muito obrigada porque Tu és bom, Tu és fiel. Não, eu falei bom primeiro. Eu falei, obrigada, Senhor, porque Tu és bom, Tu és soberano, Tu és gracioso, Tu és misericordioso. E eu falei assim: Deus, obrigada porque Tu és fiel. Só que na hora que eu falei assim: obrigado, Senhor, porque Tu és fiel e pela Tua fidelidade, na hora, assim, eu parei. Eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor é fiel, porque a Tua palavra fala que Tu és fiel. Mas na minha cabeça não faz sentido você ser fiel a mim. Porque assim, eu não sou muitas vezes fiel a você. Quantas vezes a gente não é fiel ao Senhor? Quantas vezes nós, como amigos do noivo, não somos fiéis ao noivo? Não cumprimos o nosso papel como amigos do noivo. E aí eu falei: Deus, eu não entendo a sua fidelidade. Beleza, que o Senhor é fiel, a sua palavra fala. Amém. Isso aqui é a verdade absoluta. Mas eu não entendo a sua fidelidade. Eu queria que você me ensinasse sobre ela. E aí, em toda a minha história, assim, como se eu tivesse 65 anos de idade. Mas, desde novinha, todas as vezes que eu tinha alguns dilemas, inseguranças, incertezas, eu sempre me voltava à palavra. Tipo, eu orava, tipo assim: Senhor, me socorre. E aí, ia ler a Bíblia e tudo isso era resolvido. E aí, eu orei sobre isso, eu descansei e comecei a orar ao Senhor. E comecei a ler a palavra do Senhor.
E aí eu lembro que numa dessas doideiras de pregar para mim mesma na minha casa, eu lembro que eu falei sobre fidelidade. Eu falei, Senhor, obrigada porque Tu és fiel. E aí eu lembrei dessa oração. E ao lembrar dessa oração, o Senhor na mesma hora me respondeu: Você muitas vezes não é fiel a mim, mas eu não preciso que você seja fiel a mim para que eu seja fiel para você. Sabe, muitas vezes nós como amigos de noivo a gente falha. A gente não é amigos muitas vezes confiáveis, que pregam sem cessar, que amam de maneira intensa o noivo, sabe? Mas é sobre quem ele é. Ele é fiel, ele é bom, ele é gracioso, ele é misericordioso. E tudo que a gente fizer não vai fazer a gente merecer isso. De verdade mesmo, eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que você pensasse em Jesus agora. De verdade mesmo. Pense da onde... Cara, pensa assim... Véi, nada que a gente faça nos faz merecer quem é o Senhor. Nada que a gente faça. Nós não merecemos o Senhor quando Ele nos encontrou. Nós não merecíamos a graça de Deus e mesmo assim ela nos alcançou. Nós não merecíamos a misericórdia de Deus, mas mesmo assim ela nos encontrou. E dia após dia ela se renova sobre nós. Nós não merecíamos a bondade de Deus, mas todos os dias ela nos cerca e nos seguirão todos os dias da nossa vida. Nós não merecemos o amor e a bondade. Eu queria que você, de verdade, que você reconhecesse nessa noite que nós, como amigos do noivo, muitas vezes temos falhado com o noivo. Mas Ele é um noivo de misericórdia. Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite. Agradecer, Senhor, porque Tu és fiel. Porque Tu és bondoso, Senhor. Tu és soberano, Tu és majestoso, Senhor. Tu és gracioso. Isso é quem Tu és, Jesus. Nós nunca mereceremos isso. Mas isso é sobre quem o Senhor é. Isso é sobre quem o Senhor é. E nós nunca mereceremos este lugar. Nós nunca mereceremos essa presença. Mas porque Tu és bom. Mas porque Tu és um noivo de amor. Mas porque Tu és um noivo soberano, justo, fiel e misericordioso. Tu nos alcança, Senhor, com a Tua graça. Tu nos abraça, Senhor, com quem Tu és. Deus, nós como amigos do noivo nessa noite, Senhor, nós queremos render o nosso coração ao Senhor. Jesus, que o Senhor fortaleça o nosso coração, para que todos os dias, Senhor, nós possamos caminhar como amigos confiáveis, amigos que ouvem o chamado, amigos que entendem o chamado, amigos que conhecem o noivo e preparam o caminho para a vinda do noivo, Jesus. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor coloque em nosso coração fome e sede, Senhor, outra vez. Mais amor, Jesus, pelo nosso noivo que é o Senhor. Mais amor, Jesus, pela Sua presença, Senhor. Que o Senhor nos encontre fiéis, Pai, com candeias acesas, Jesus, olhos reservados, Senhor. Corações cheios, Pai, de amor pelo Senhor. Que o Senhor nos encontre, Senhor, uma noiva pronta, uma noiva preparada, Jesus, que ama o noivo, que prepara o caminho para que Ele venha. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mantenha esse mesmo espírito de oração, com seus olhos fechados. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Sua bondade, pela Sua fidelidade. Obrigado, Pai. Assim como foram no passado, que